Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e nessa quinta-feira eu convido você a gente continuar as nossas leituras, as nossas reflexões da Palavra de Deus lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, nos versos 11 a 20, e o título desse vídeo hoje é A Felicidade dos Justos. Eu gostaria de fazer com você um exercício diferente. A cada verso, desses versos de 11 a 20, que a gente faça a leitura deles e as considerações utilizando a própria Bíblia, porque em alguns vídeos eu tenho dito que a Bíblia ela explica a si mesma e ela traz justamente esse complemento, essa explicação dentro delas mesma para que faça a gente refletir e compreender com profundidade aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que Ele julga importante e demonstra ser importante para que a gente aprenda, entenda, saiba e execute na nossa vida. Eu convido você, uma vez mais, lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versos de 11 a 20, para a gente fazer essa reflexão, essa leitura no dia de hoje. Vamos lá? No verso 11 diz assim: Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta significa que ela cresce, que ela prospera. E pela perversidade da língua, do dizer dos perversos, pela perversidade daqueles que se conversam e se comunicam, ela é destruída, as más conversas. Essa passagem tem uma referência ainda no livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 8, que dá para a gente a seguinte referência, que os homens escarnecedores, que são aqueles que tudo zombam, que tudo tiram sarro, os irônicos, muitas vezes eles alvoroçam a cidade, eles deixam a cidade num ponto de alvoroço. Mas os sábios, ao contrário, os sábios eles desviam a ira. Então, nesse primeiro verso, a gente pode entender que a reflexão é para que a gente se mantenha, assim como os homens de bem, lembrando sempre e pensando que os alvoroçadores, os escarnecedores e os perversos de lábios, eles não trazem para o coletivo, eles não trazem como sociedade coisas boas para a cidade, ao contrário, eles trazem uma destruição, eles trazem prejuízo. Então, é exatamente uma reflexão de que pela qualidade das pessoas, do comportamento, das palavras, a cidade, a sociedade, o entorno, ele vai ser bom ou ruim, que é basicamente falar da qualidade de relacionamento da nossa sociedade. Ainda lá mais para frente um pouquinho, no verso 12, diz assim, que o que despreza o seu próximo carece de entendimento, diz esse provérbio, mas o homem entendido se mantém calado. E apesar desse verso ele não ter na minha Bíblia de estudo, no caso, uma referência direta a outro verso da palavra de Deus, eu consigo trazer a reflexão para você e gostaria que você refletisse também que todo aquele que se coloca naquele lugar de que ele já sabe muitas coisas, ou que ele já não precisa mais aprender, ou que ele já é como se fosse um expert em algum assunto, ele acaba desprezando outros por julgar que outros não têm o mesmo entendimento que ele, ou que outros não sabem o suficiente tanto quanto ele. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque todo homem humilde, homem na qualidade de pessoa, toda pessoa humilde, todo cidadão de bem, todo cidadão de bem, ele se mantém nesse lugar de humildade. Então, ainda que ele saiba mais, ele execute mais, ele realize mais, ele se mantém muitas vezes calado, ele não despreza os outros, ele não se coloca no lugar de soberania perante os outros. No verso 13, o nosso provérbio, ele dá mais uma instrução para a gente. Percebe que cada provérbio tem dando uma instrução para a gente? E aí no verso 13 diz assim, que o mexeriqueiro, ele revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. E é muito interessante porque a palavra de Deus, o Senhor fala sobre a fofoca, sobre o mexerico. E o Senhor não se agrada de forma alguma do muito falar e principalmente da vida alheia, que é um pecado, Que é um pecado cometido por muitos de nós. Pecado, inclusive, rotineiro, de dia a dia. Por que o Senhor desaprova?
Onde está que o Senhor desaprova? Lá em Levítico, capítulo 19, verso 16, nós temos a instrução do Senhor, que diz exatamente assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Instrução clara, direta. Provérbios 10, 19 também diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Puxa a gente para compreender que não é só o falar sobre a vida alheia, o mexerico, a fofoca, e sim também sobre o excesso de palavras, porque quem muito fala, peca. É o que o Senhor, determina ali em Provérbios 10, 19. Quem muito fala, fala provavelmente sem pensar, sem refletir no que está falando, fala pela quantidade. E aí moram os erros, as falhas, as ofensas aos outros. Aí pode ter muitas situações que ocorrem sem que você gostaria, ou eu gostaria, por exemplo, que não tivesse sido falado, não era assim, como aquele argumento, não era assim que eu gostaria de ter dito, muitas vezes mora nessas situações, a multidão de palavras. No verso 14, diz assim o provérbio: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E essa é uma riqueza desse capítulo, desse trecho desse capítulo, e ainda no verso 22 de Provérbios 15, falei ao contrário, Provérbios 15, verso 22, que diz que quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E ainda em Provérbios 24, verso 6, que diz que com conselhos prudentes tu farás guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Mas que multidão de conselheiros? Veja, tudo aquilo que a gente vai executar, se nós nos aconselharmos com uma pessoa, com outra pessoa e com outra pessoa, não significa que nós vamos fazer aquilo que a primeira, ou a segunda, ou que a terceira, ou ainda que todas disserem, mas cada conselho vai trazer um ponto de vista, uma perspectiva e vai nos fazer refletir, vai nos fazer ponderar, vai nos fazer realizar coisas sem aquelas situações impensadas, ao contrário, com bastante reflexão. Então não vai ser uma coisa, uma reação por instinto, não vai ser algo feito no calor do momento, ao contrário, vai ser uma boa decisão tomada, pensada, pautada e ponderada. E o Senhor se agrada por isso esse provérbio, para que a gente saiba que na multidão dos conselhos há segurança de tomada de decisão, não há ansiedade, porque há compreensão, há uma leitura da situação de todas as etapas e projetos e pontos a serem vistos e potenciais até consequências. Então, traz seguranças. No verso 15, o provérbio diz assim: sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Nós falamos sobre fiança, sobre fiador aqui no YouTube, em uma das nossas conversas, e justamente pela importância de não ser fiador, justamente pela importância da palavra dizer que o nosso fiador é Deus, então nós não podemos nos colocar como garantia de qualquer pessoa ou outra coisa, porque nós não somos garantidores de coisa alguma, e nós também não podemos ser responsáveis pelas consequências das ações de outras pessoas. É uma palavra reta, é uma palavra simples, é uma palavra justa, e nos nossos dias é uma palavra que muitas vezes pode ser desconfortável. Você evitar uma fiança, mas a palavra de Deus, ela diz o que é desconfortável, ela vai dizer o que é a verdade, ela vai dizer o que é justo e simples, reto. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de certo diz aqui, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Verso 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Esse verso é extremamente claro, é autoexplicativo quase, Que a mulher que é graciosa, ela guarda a honra dela como se fosse a coisa mais importante, como um homem violento guarda a sua riqueza, disposto a matar, defender, fazer tudo aquilo que for necessário. Existe uma referência para esse verso, está lá no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 20, que diz
exatamente assim. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado, que é uma referência à generosidade. A generosidade. Veja, nós nos tornamos, né? Nos tornamos muitas vezes muito egoístas, muito apreensivos com os nossos próprios itens, com os nossos próprios bens, com os nossos próprios interesses, né? E por que esse verso ele está como referência de uma mulher graciosa que guarda a honra? Porque a honra da mulher graciosa, ela é de certa forma defendida através da mansidão, da suavidade, da generosidade dela, e não com a violência daqueles que guardam as suas riquezas. Não é pela força, é pela humildade, pela generosidade. Então, por isso que esse verso traz para a gente abrir a mão ao pobre, ser generoso, ser humilde, ser gracioso, ser disponível a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que precisam. É aí que está a defesa, né? É aí que está a defesa da palavra da verdade e da esperança. Verso 17, Provérbios diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. E aí, como referências paralelas, temos em Mateus capítulo 5, verso 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E ainda Mateus capítulo 25, verso 34, que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O homem bem cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O homem bem cuida de si mesmo em relação a cuidar não só apenas de si, numa forma material, mas também de todos aqueles que estão ao seu redor. Olhar com misericórdia e agir com misericórdia para todos os que estão ao nosso redor. Não há como herdar o reino dos céus se formos egoístas, se formos cruéis, se formos preocupados apenas conosco mesmos. Ao contrário, a palavra diz para nos preocuparmos sempre com o nosso próximo e agir sempre em misericórdia com todos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam, porque assim também foi o Senhor que prepara, né, o nosso reino de herança para que a gente também dele o participe. No verso 18, tá assim: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como referência paralela, a gente tem lá no livro de Oséias, capítulo 10, verso 12, que diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Gálatas 6, capítulo 6, versos 8 e 9, diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A justiça do justo é o benefício dele. Então, a consequência boa de ser justo, né? O galardão fiel daquele que semeia a justiça é a justiça, e assim também daquele que semeia iniquidade. Veja, aquele que age com bem, ele não recebe apenas coisas boas, ele recebe a justiça, mas aquele que semeia o mal, aquele que semeia a perversidade, aquele que age com impiedade, o iníquo, ele não é que ele recolhe coisas ruins, ele recebe justiça, ele recebe consequência. Então a palavra de Deus traz nesse provérbio para a gente exatamente isso, que tal qual for, como diz a própria palavra, a sua semeadura, assim será a sua colheita. É exatamente sobre justiça no colher, assim como justiça no semear. Semeando bem, não há como a colheita ser ruim. Semeando mal, não há como a colheita ser boa. A palavra de Deus, ela é justa e simples para que a gente entenda que fazendo bem, semeando bem, colheremos o bem. O Senhor colhe o bem.
das nossas ações bem feitas, da nossa prática do bem, da nossa preocupação de prática com o bem. No livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 18, também tem uma referência sobre isso, que é exatamente assim o verso. Ora, fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. No verso 19 do livro de Provérbios, nesse capítulo 11 que a gente está lendo, diz o provérbio sobre justiça, sobre o caminho que a justiça traça, né? Direciona as pessoas. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a morte. Deus, ele estabelece, né? O Senhor, ele estabelece penalidades para quem vela suas vezes, mas não é, como eu disse em alguns encontros, não é porque Deus é um castigador, é porque a justiça é a balança dos atos que são realizados, dos pensamentos, das atitudes e dos comportamentos, das decisões, né? A justiça, ela é a consequência da tomada de decisão e das escolhas que as pessoas fazem. Então, todo aquele, mais uma vez, né, todo aquele que age com impiedade, com iniquidade ou com perversidade, ele vai acabar pagando por todos esses atos e principalmente pelo desprezo a Deus e desprezo ao próximo, mas não porque há um Senhor ruim e mau que castiga, e sim porque há um Senhor justo que permite que a justiça seja executada, que a consequência seja recebida. No livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, tem um verso que fala muito sobre isso, é muito comum as pessoas lerem e repetirem, que é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque apenas através do Senhor Jesus é que a gente consegue mudar a direção da nossa história, mudar a direção da nossa colheita, né? Da nossa semeadura, na verdade, mudar a direção do nosso destino de consequência de erro, de dor, de pecado e de sofrimento. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 15, diz ainda: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E ainda no seu capítulo 20, no verso 20 do capítulo 11 de Provérbios, nós podemos ler e compreender o que diz para fechar essas nossas reflexões desse dia. Abominação ao Senhor, diz esse provérbio, são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. O Senhor não está preocupado com grandes gestos, ainda que com certeza agrade o coração dele. O Senhor não está preocupado com boas palavras. O Senhor não está preocupado com retórica ou com boa aparência. O Senhor está preocupado com aquilo que é profundo, com aquilo que é íntimo, com aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Muitas vezes também as pessoas não conseguem nem sequer alcançar. Mas o Senhor é exatamente ali que ele vê. Não é que os atos de amor para com o Senhor têm que ser escondidos, ao contrário, quem ama demonstra. E é sobre isso. Mas a perversidade ou a sinceridade dentro do seu coração, ela é vista pelo Senhor. E com certeza ela reflete também nas suas atitudes e na sua vida. Então, ao Senhor, os que têm perversidade dentro do coração é uma abominação, porque isso é um grande pecado contra Deus. A perversidade dentro de um coração alimentado por tudo aquilo que não vem do céu, não é alimentado de bem, não é alimentado de verdade nem de justiça, é um coração contra Deus, é um coração rebelde contra Deus, é um coração pensativo apenas e focado apenas no mal e no ataque ao Senhor. Essas são as reflexões do capítulo 11, dos versos 11 a 20 que eu trago aqui nessa noite, mais uma quinta-feira das nossas reflexões, e eu espero que tenha sido boas reflexões para ti, que tenha sido de alguma forma uma palavra que tenha abençoado a sua noite. Eu espero, sinceramente, se Deus assim permitir, que na próxima quinta-feira nós estejamos juntos, fazendo novas reflexões e finalizando ali o capítulo 11 do livro de Provérbios. Eu agradeço a sua companhia até aqui e que Deus te abençoe.